Oi, gente! Estamos num cenário diferente porque eu quero ter alguns quadros aqui, na verdade. Então, quando eu estiver lá naquele cenário que vocês estão acostumados, que provavelmente vai mudar, eu vou falar sobre algumas curiosidades. Quando eu estiver aqui nesse sofá, vai ser sobre assuntos polêmicos e a gente vai abrir outro cenário também, que é mais para explicações. Logo, logo vocês conferem o outro cenário. Então, vamos lá a alguns assuntos polêmicos que eu descrevi como, né, como polêmicos pelas perguntas que vocês fizeram. É a minha concepção, tá? Pra vocês pode não ser um assunto polêmico, pra vocês pode ser super normal, mas eu considero polêmico porque dá muito pano pra manga quando a gente começa a conversar. Então vamos lá. Você zela pela natureza? Quais as suas atitudes diárias para ajudar? Bom, gente, por que eu considero esse um assunto polêmico? Porque as pessoas não querem falar sobre, elas querem fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Eu sou uma pessoa que zela muito pela natureza, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por natureza, o quanto eu faço a minha parte pela natureza. E eu não vou ser hipócrita aqui de ficar falando, ai, não coma carne, ai, não sei o que, ai, não jogue lixo não sei aonde, bababá, reduz o consumo de plástico. Porque assim, gente, eu vou ser sincera com vocês, isso é meio óbvio, tá? A gente tem sim que fazer a nossa parte. Sim, a gente tem que separar o nosso lixo. A gente não tem que ficar jogando lixo na rua, lixo no chão. A gente tem que ser menos porco, sim, são atitudes pequenas. A gente pode sim reutilizar a água da máquina pra lavar calçada, pra fazer não sei o quê. Mas assim, eu acho que isso é o básico, tá, gente? Mas não é essas pequenas atitudes que vão fazer uma grande diferença. Lógico, pequenas atitudes sempre fazem diferença. Mas o que eu aconselho e o que eu faço, né? Principalmente, além de todas essas coisas básicas que eu faço, reutilizo água, separo lixo, tento usar o mínimo de plástico possível, sempre que tem alguma coisa eu tento usar ela até estragar, até não dar mais, pra não ficar gerando mais lixo. Enfim, são coisas básicas, tá? Coisas básicas que não precisa ser falado aqui, porque você tem a obrigação sim de saber, porque a natureza é a nossa casa e a gente tem sim que zelar por ela. Mas o que eu acho que são atitudes principais? Gente, é a gestão das florestas, é a gestão da água, é a gestão da poluição, do esgoto, e tudo isso entra no quesito político. Por isso que eu estou falando que é um assunto polêmico. E o que eu tô querendo dizer quando entra no assunto político? Gente, os nossos gestores políticos somos nós que escolhemos. Se não escolhemos os específicos, escolhemos a equipe que tá por trás daquele gestor. E eu não estou falando de presidente, tá, gente? Lógico, o presidente, ele é a figura pública mais conhecida, mas eu tô falando dos vereadores, eu estou falando dos governadores, eu estou falando dos prefeitos, eu estou falando de pessoas mais próximas que a gente consegue ter um contato maior relacionado à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso bairro, ao nosso país também. Então, eu acho sim que a gente tem que começar a prestar mais atenção nesses quesitos ambientais em todos os aspectos. Quando alguém bate no peito para falar que tem orgulho de desmatar as coisas, é preocupante, porque assim, o mundo tá doente, gente, e o mundo está ficando cada vez mais doente, e as coisas estão acontecendo cada vez mais, e isso fica cada vez mais óbvio perante todas as catástrofes naturais que estão acontecendo. Se a gente não começar a cuidar da natureza, a natureza vai dar um jeito de cuidar da gente. E esse jeito de cuidar da gente não necessariamente vai ser uma coisa boa pra gente, entendeu? Então, é complicado porque a gente não, né? Algumas pessoas acham que esse assunto, é balela, a gente não precisa cuidar, sempre vai ter, os recursos são finitos. Concordo, os recursos são finitos, mas assim, gente, são infinitos, desculpa. Os recursos são infinitos, a natureza sempre tá ali, sempre tava, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte pra cuidar da natureza também. Eu sei que às vezes eu fico um pouco confusa nas minhas palavras, mas assim, gente, é de extrema importância. É de extrema importância a gente entender o que a gente tá fazendo com a nossa natureza, o que a gente tá fazendo com o nosso planeta. Porque assim,
daqui a pouco não tem mais ar puro pra gente respirar. Eu sou muito privilegiada porque eu moro num lugar onde tem muita árvore, onde tem muito verde. Eu cresci no meio de muito verde. Mas cada vez mais eu vejo casas sendo construídas, eu vejo coisas sendo construídas, eu vejo pessoas deixando água desperdiçando, tipo, gente, até que ponto a ganância, até que ponto a necessidade de enriquecer o bolso vale mais do que a natureza? Ou pelo menos, se você está desmatando uma parte, vai lá e faz reflorestamento em outras partes. Porque sim, gente, a gente precisa da natureza. A gente precisa da natureza para se alimentar, a gente precisa da natureza para respirar, a gente precisa da natureza para ter sombra, a gente precisa da natureza para a gente ter chuva, a gente precisa da natureza. A gente precisa da natureza. É nosso natural ficar em contato com a natureza. A gente precisa sim andar de pé descalço, a gente precisa pegar um solzinho de vez em quando. A gente precisa ter esses momentos em contato com a natureza. Comece você plantando uma plantinha na sua casa. Comece você fazendo um básico na sua casa. Todo mundo fala, todo mundo me chama de vó, porque eu sou apaixonada por plantinhas. Mas assim, gente, eu acho que são assuntos que a gente precisa falar. A gente precisa ter consciência, a gente precisa entender que é importante sim falar sobre isso, e as pessoas que fazem o gerenciamento disso são importantes também. Empresas que trabalham com gestão ambiental, propostas, fundações, ONGs que trabalham com esse tipo de coisa, são importantes sim a gente cada vez mais entender esses assuntos, a gente cada vez mais ir atrás desses assuntos e entender o porquê que tudo isso está acontecendo. Eu não vou ser hipócrita de falar que sim, gente, a carne vermelha, ela faz muito mais mal do que bem pro ambiente, mas é natural do ser humano querer comer carne. Eu não vou ficar pregando para você ser vegano e vegetariano. Não é isso. São coisas básicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e são coisas maiores que outras pessoas que a gente coloca no poder ou que a gente dá poder podem fazer também. Então são assuntos importantes sim, questões ambientais devem ser levadas a sério sim. Se você não concorda comigo, eu quero que você me explique o motivo de você não concordar com isso. Porque assim, gente, a quantidade de plástico, a quantidade de tudo, assim, ó, as informações estão aí na internet pra você saber, e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só com dados estatísticos de por que o mundo está doente e as consequências dessa doença que a gente tá causando no mundo podem trazer para a nossa vida. Então, são assuntos que merecem sim atenção e eu decidi ser o primeiro assunto para eu gravar aqui nesse sofá porque ele sim é um assunto polêmico e eu peço por favor para vocês darem atenção a esse assunto, porque a natureza ela me... Assim, não é... Como eu disse, gente, esses temas de pergunta não são o tema principal do nosso canal, mas a natureza ela é uma coisa que me completa e que faz totalmente parte da minha vida. Então, se não tiver natureza, não tem a gente. E eu fico bem chocada com o tanto de pessoas que falam que esse assunto não é importante e pessoas que têm importância e relevância falando coisas assim. Então, primeiramente, isso me chateia demais. E, segundamente, eu fico desestabilizada, porque a gente não sabe o que fazer pra melhorar. Mas, se você vai atrás, se você pesquisa, e eu posso trazer todos os dados para vocês aqui, a gente começa sim a fazer isso. Então, eu espero influenciar você na questão de meio ambiente, entender o meio ambiente e o porquê ele é tão importante para nossa vida. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno desabafo aí e que vocês tomem consciência da questão ecológica do mundo. E deixe seu joinha, se inscreve no canal e até amanhã. Me segue no Instagram, hein? Beijo!